Agora a gente convida a senhora Malva Andréa para palestrar o tema Ensaios de Filtração. Malva é mestre e doutora em Recursos Minerais e Hidrogeologia pela USP. Foi pesquisadora no IPT e no LINEC. Atualmente é professora na UFSM, atuando em Engenharia Civil e Ambiental. É especialista em modelos numéricos em hidrogeologia e coautora de importantes publicações técnicas. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, à ABGE, né, e à Fundação, por eles que eu estou aqui. Eu vou trazer o tema sobre as normas da ABGE, especificamente a norma 107, de 2024. E, desde já, a minha apresentação hoje ela segue, é uma apresentação da norma, e, portanto, segue as próprias diretrizes da norma, e o sumário é os itens que a própria norma contém. Tá? E também queria deixar claro que eu me considero uma representante, neste momento, né, de vários que trabalharam e contribuíram para que esta norma fosse possível e estivesse aqui hoje. Deixa eu só testar aqui o... Tá. Então, eu vou falar hoje sobre os ensaios de permeabilidade em solos, utilizando furo de sondagem, poço, cava, slug test e anel duplo. Tá? A norma traz os procedimentos para execução e a interpretação de resultados. O primeiro item da norma é a finalidade. Né? A gente está falando de ensaios de permeabilidade, e eles são geralmente utilizados para a caracterização hidráulica e hidrogeotécnica de terrenos, né? E essa caracterização ela ocorre e se dá pela determinação da condutividade hidráulica. A gente expressa essa condutividade hidráulica por meio da permeabilidade, por vezes eu vou falar em coeficiente de permeabilidade. Tá? E, dentro dos ensaios, então, a gente tem também a descrição das condições que devem ser seguidas e das limitações de cada um dos ensaios. Os ensaios de permeabilidade, em geral, são realizados tanto para fins de obras civis e na área de mineração. Deixa eu ver onde é que está o vermelhinho, ver se é este, para apontar. Não. Atrás está. Está aqui. Tá. Então, a gente trabalha eles bastante em obras civis e na área de mineração. Tá? No que se refere à área de mineração, são muito utilizados para barragens e pilhas de rejeito. Também se utilizam caracterização de canais e em túneis. Tá? Tanto na fase de projeto, de construção, manutenção, operação e no descomissionamento das obras. Tá? Os ensaios também são extremamente importantes para a implantação e monitoramento de aterros sanitários. Tá? E em muitas obras também de controle ambiental, especialmente quando a gente trata da infiltração de contaminantes. Né? Então, a gente traz alguns casos, por exemplo, de postos de gasolina, pátios que tenham reservatórios de combustível ou de químicos, né, que possam ter algum problema de vazamento. Então, esses ensaios são fundamentais para a caracterização desse meio. Utilizados também indicados no caso de investigação de áreas contaminadas, tá? E também na interface entre obras e fundações, tá? Na fase de investigação. O item 2 da norma, então, ela trata da definição. Tá? Os ensaios de permeabilidade eles são geralmente realizados em furos de sondagens, a percussão, em poços e piezômetros, tá? Poços de monitoramento. E, em alguns casos, com menor frequência, em poços de investigação e cavas a céu aberto, em solo aberto. Esses ensaios também são conhecidos como ensaios pontuais. Tá? O item 3 ele trata da identificação do ensaio, né, e traz uma série de elementos que devem ser preenchidos. Né, se encontra no anexo da norma, no anexo 3. Tá? Ele está discriminado em função de onde esse ensaio está sendo localizado, se é um ensaio de sondagem, se é um ensaio de cava ou de poço. Tá? Deve conter, então, o local e a data do ensaio, deve estar complementando as anotações, tem um setor de anotações sobre o tipo de ensaio,
se o ensaio é realizado acima ou abaixo do nível d'água, se é um ensaio de infiltração, se eu estou realizando um ensaio de bombeamento, recuperação ou rebaixamento, entre outras informações que devem constar dentro das fichas. Tá? Então, cada uma delas está no anexo 3. A norma também destaca e indica os equipamentos e as ferramentas que são necessários para a realização do ensaio, então, em função do tipo de ensaio. E no item 5, né, caracteriza as relações com as investigações geológico-geotécnicas. Do ponto de vista hidrogeotécnico, então, a gente tem, dentro da norma, né, uns ensaios que se classificam em função da forma de realização. Então, a gente tem ensaios a nível constante e a nível variável. E a gente tem a classificação em função do diferencial de pressão que é aplicado nesse ensaio. Então, a gente tem um potencial de pressão positivo, né, ou de carga, né, ou a gente pode também ter um diferencial negativo, que seria de descarga, né, para a realização do ensaio. A norma também traz especificações, se detalha bastante o ensaio slug test. Tá? Neste caso, do slug test, ele é realizado sempre abaixo do nível d'água e tanto pode ser ensaio de carga como ensaio de descarga. Tá? Vou falar um pouquinho sobre essa classificação dos ensaios. Não tenho muito tempo, então, apesar de que eu gostaria de trazer o exemplo do ensaio, optei por trazer os elementos da norma. Então, estão todos convidados a ler em detalhe a norma, tem mais de 40 páginas, tá? E se debruçarem em cada um dos ensaios especificamente. Mas, em termos gerais, então, ele vai falar de ensaios a nível constante. O que seriam esses ensaios? Esses ensaios, eu vou manter o nível d'água dentro do furo de sondagem ou do poço da trincheira numa posição constante ao longo de todo o tempo. Tá? Como é que eu posso executar isso? Então, pela introdução de água, e aí eu vou ter um ensaio de infiltração, que eu chamo de ensaio de infiltração. Tá? Na introdução de água, então, eu vou aplicar uma carga constante e eu vou ficar medindo a vazão à medida que eu estou aplicando essa carga. Tá? Eu preciso, então, detalhar e controlar essa vazão injetada, né, para manter o nível de água constante no furo de sondagem ou no poço, na trincheira. Eu também posso retirar água, né, e manter o nível constante pela retirada d'água. Então, eu vou chamar esse ensaio de ensaio de bombeamento. Tá? Então, neste caso, então, o aquífero então, ele é descarregado e eu vou medir a vazão, né, que eu estou extraindo desse local, que é necessária para manter constante o nível de água rebaixado, sempre na mesma posição, no ponto de ensaio. A programação de ensaios. Tem um item especial aqui bastante importante, que é a questão de programação de ensaios. Ele indica que eu, previamente à execução do ensaio, eu preciso avaliar o local e as necessidades da obra. Tá? Então, eu vou avaliar especificamente as características geológicas de cada uma das unidades que eu tenho presentes, né? Se eu tiver lentes, se eu tenho camadas ou estratos, né? Quais são os litotipos, e eu preciso fazer essa caracterização preliminar dos diferentes compartimentos que eu vou ter hidrogeotécnicos, né? E avaliar também quais são as necessidades dessa obra, da obra que eu tenho, né? Então, são especificidades únicas, né? Assim como esses compartimentos também o são. Tá? A partir disso, né, vou definir quais são as unidades, né, preliminarmente, uma primeira aproximação. Essas unidades e essa definição preliminar, ela vai me permitir também ter uma ideia das permeabilidades que eu vou encontrar em campo e planejar melhor qual é o tipo de ensaio que eu preciso executar. Tá? Então, com essa aproximação inicial, vou programar o ensaio, vou realizar o ensaio, e é possível que, nesta etapa, eu precise retornar, né, para a caracterização inicial. Tá? E rever, então, o tipo de ensaio que eu utilizei. Pode ser que o ensaio, uma vez aplicado ali, não se mostre adequado, né, e eu precise repetir ou escolher outro tipo de ensaio para aquele local. Tá?
Finalmente, eu obtenho, então, as características de cada uma dessas unidades hidrogeotécnicas, que, a princípio, é o objetivo, né, solicitado pela obra, né, no local. Tá? A validade dos ensaios. Eu preciso levar em conta de seguir à risca o que está constando na norma, né? Por vezes, a gente não tem todas as condições e pode optar por dizer, bom, esta é uma indicação da norma, precisa ser aplicada, mas eu não estou com essa condição aqui, eu vou aplicar o ensaio do mesmo jeito. Isso deve ser repensado, porque pode trazer resultados que possam não ser utilizáveis, tá? E errôneos. Tá? Então, é importante considerar este item 4, 5.4, que é a validade dos ensaios. Eu preciso ter, durante o ensaio, garantir um regime de escoamento permanente. Então, eu preciso ter certeza que, ao longo do ensaio, né, na execução do ensaio, o meu sistema está em equilíbrio. Só em equilíbrio é que ele vai me trazer o resultado que eu preciso. Tá? Então, pode ser controlado isso no campo por meio das medidas de vazão, durante a execução do ensaio, e eu posso considerar que está em equilíbrio quando as vazões, então, permanecem constantes ao longo do tempo. Isso pode parecer simples, por vezes não é. Né? Então, quando isso acontece, eu posso dizer que eu atingi um regime de escoamento permanente. Do ponto de vista prático, né, então, como eu digo, por vezes não é fácil e não é fácil atingir uma vazão constante. Então, quão próximo do constante a gente pode chegar para considerar que o sistema está em equilíbrio. Então, a própria norma indica, né, que quando não é observada uma variação progressiva nos valores de absorção, né, que são lidos, ou quando a diferença entre as leituras isoladas e seu valor médio não superam 20%. Tá? Então, também não esquecer, né, de considerar, né, sobre o mesmo aspecto de validade, a aplicação das fórmulas além do seu limite de validade. A gente deve considerar, né, quando a gente vai aplicar as fórmulas, o que elas pedem, né, e seguir à risca a informação que ela está pedindo. Tá? Um ponto importante que já tem sido discutido desde de manhã, o ensaio exige atenção especial do profissional responsável pela sua realização. Tá? E esse é um ponto fundamental. Muitas vezes a gente planeja, né, faz a programação do ensaio, define todas as condições ideais, mas muitas vezes a gente não tem, por algum motivo, um profissional adequado, responsável pela execução. E o resultado, apesar do planejamento ter sido correto, muitas vezes pode vir, né, de uma forma na qual a gente precise repetir o ensaio. Tá? O estar em campo, né, seja presente, seja por meio, né, da informação digital, né, de quem está em campo, informar quem está em escritório, né, possibilita a tomada de decisões. Né? A gente já sabe que uma coisa é planejar no escritório, e outra coisa é a gente estar em campo e ver o que está acontecendo e ter que decidir em cima do que está acontecendo. Né? E eu acho que não tenho muitos registros de campo que não tenham imprevistos, né, no campo, e que tenham que ser tomadas decisões na hora. Tá? Então, é importante que a gente esteja presente, que o profissional seja adequado e preparado para isso, de forma que todo o custo do investimento do ensaio, ele, de fato, possa estar depois revertido num resultado que chegue, porque a gente chega no escritório, é um valor, né? É um valor por ponto, 2 para o ensaio, né, de permeabilidade, né? Então, é um valor, sim, mas tem toda uma infraestrutura e todo um investimento para obter aquele valor. Aquele valor precisa ser preciso. Tá? Da prática do ensaio. Então, a norma ela descreve a prática de cada um dos ensaios. Né? Não tive a tentação de começar a falar de um deles, mas aí o meu tempo já estava muito excedido. Então, eu apenas trouxe para você, elenquei aqui, né, o que a norma apresenta. Tá? Então, a gente tem... Esse capítulo está organizado de acordo com diferentes métodos de perfuração. Tá? Então, a gente tem ensaio sem furos de sondagem, atrado e a percussão, e impulsos em trincheiras. Tá? A prática, então, envolve todas essas etapas, desde a preparação do trecho de ensaio até a execução propriamente dita, e inclui também a escolha do tipo de ensaio mais adequado às condições existentes no local. A norma traz, então, especificações para ensaios em postos de investigação, a definição do trecho de ensaio, né, o que estou ensaiando,
Como eu defino esse trecho? Né? Como eu sei qual que é o trecho de ensaio? Em sondagens revestidas, em sondagens não revestidas. Tá? Então, ela descreve e detalha, né, como definir esse trecho, como eu vou preparar o trecho a ser ensaiado. Né? O que eu preciso fazer para que esse trecho fique de acordo com o que a norma exige para um resultado adequado. Tá? Que tipo de ensaio eu posso executar em função, né, se é um poço, ou se é uma cava, ou, né, ou uma sondagem. Tá? Quais são os equipamentos que eu devo levar e as ferramentas. Tá? E como eu vou executar o ensaio e acompanhar esse ensaio em campo. O mesmo ele repete em relação a ensaios em cavas, tá? Indicando a preparação do local da cava a ser ensaiada, os equipamentos que eu preciso levar e as ferramentas, e também uma sequência, né, da execução do ensaio e do acompanhamento desse ensaio. O item 7, então, são os cálculos de coeficiente de permeabilidade. Né? Então, esse capítulo do 7, né, refletindo o que já traziam os boletins, né, porque este material ele vem, né, já de longa data, né, ele incluiu no capítulo 7 toda a parte de formulação. Tá? Então, são as fórmulas que estão selecionadas para o cálculo do coeficiente de permeabilidade. Tá? E elas estão organizadas em função do método de prospecção. Então, fórmulas para sondagens, para poços e para cavas. Também traz figuras, né, figuras esquemáticas, né, que apresentam as diferentes variáveis. Eu trouxe aqui algumas imagens que quem trabalha com a parte de ensaios deve reconhecer, né, dos manuais já anteriormente apresentados. Aqui temos exemplos de ensaio em sondagem abaixo do nível d'água, ensaio de infiltração. Tá? Temos aqui ensaios em poços, acima do nível d'água. Né? Temos aqui, né, os ensaios em cavas, um exemplo. Tá? Então, os itens trazem um ensaio em sondagens, o 7.2 ensaios em poços de investigação, o 7.3 ensaios em cavas e, finalmente, as planilhas no 7.4. Né? Então, toda essa parte de equações ele está ali contida como no boletim de ensaios prévios. O item 8 trata do slug test. O slug test ele teve aqui várias páginas dedicadas a ele. É um ensaio bastante importante, né, para execução em campo, e, então, é bastante extensa a descrição, né, desde, né, a instalação, passa por todas essas etapas. Eu agora vou falar um pouquinho sobre elas. Tá? E ele vai pedir a medição, permitir a medição da condutividade hidráulica, né, desse terreno, seja ela natural ou antrópico, e ele é executado geralmente em poços de pequenos diâmetros. Né? Aqui está indicado poços de até 2 polegadas, em piezômetros e em trechos de sondagens. Ele permite avaliar, então, a variação instantânea do nível d'água no interior do poço, que é ocasionado pela inserção ou retirada de um cilindro sólido, que é o tarugo. Está aqui o tarugo. Né? Muitas vezes a gente tem, então, o ensaio sendo realizado, né, em conjunto, um ensaio de rebaixamento, né, e depois um ensaio de recuperação na sequência. Tá? Finalmente, né, o último ensaio citado aqui na norma é o ensaio de infiltração por anel duplo. Tá? Este foi um dos últimos ensaios introduzidos. Ele tem uma aplicabilidade restrita àquilo que a norma indica. Tá? Então, é um ensaio que permite a taxa de infiltração em solos. E ele é especialmente utilizado, né, especificamente em estudos, né, sobre a disposição de resíduos líquidos, na instalação de fossas sépticas, em projetos de sistemas de irrigação e drenagem, estimativas de perda d'água de canais ou reservatórios. Tá? Ele está restrito a uma aplicação em zonas onde eu tenho permeabilidades entre 10 a menos 2 e 10 a menos 3 centímetros por segundo. Este ensaio, especificamente, alguém perguntou sobre as normas e as normas ASTE. Esse ensaio, especificamente, ele veio a partir da norma, tá, da STM D3385-18, que está aqui citada, e as limitações dele também estão de acordo com o que essa norma está indicando. Tá? Finalmente, o item 11, né, são os principais participantes. Né? O João ele citou que as normas têm um histórico, né, longo histórico. Este, especificamente, né, ela vem desde 1981. Tá? Houve a preocupação de, dentro dessas normas, citar cada uma das edições,
todos os colaboradores, então vocês podem consultar os primeiros colaboradores desde 1981 até a presente data, até a 5ª edição e até a presente data. Né? Atualmente, nós temos como revisores, fui uma das revisoras convidadas, o Adalberto foi outro revisor e o Marcos Musso, o terceiro revisor desta norma. Mas o documento ele vem já desde 1981. Tá? E, finalmente, quis trazer aqui o nosso colega, queridíssimo colega, né, um mentor meu de muitos anos, o Adalberto, que sempre teve a preocupação em relação às normas e ensaios, né, e, principalmente, em relação às demandas, né, do mercado. Né. E, então, quando a gente fala, né, a BGE ajudando as empresas a trabalharem melhor, né, eu acho que esse era um lema do Adalberto, indireto. Né. Ele estava sempre atento às necessidades da empresa, às demandas da empresa, ao desenvolvimento tecnológico e aquilo que pode ser oferecido como solução, né, para esse desenvolvimento tecnológico que está cada vez mais pedindo, né, que a gente traga, né, novos elementos e diretrizes, né, adequadas a ela. Então, o Adalberto está, neste momento, isso aqui é uma imagem nossa aqui, junto com o pessoal que está aqui presente, por uma solicitação de desenvolvimento em relação a ensaios de permeabilidade relacionadas à perfuração pelo método wireline. Então, a visão do que deveria ser, foi um trabalho desenvolvido também, e quis trazer para vocês também, no intuito de instigá-los, né, a demandar. Né, a demandar aquilo que vocês precisam, para que vocês possam trabalhar adequadamente, né, e que a gente possa, do lado da BGE, também ajudá-los, né, com diretrizes e normativas que venham a ser úteis e aplicáveis no mercado de vocês. Tá bom? Então, acho que essa era um pouco a minha fala de hoje. E muito obrigada.